Por que a esquerda se ocupa tanto com a questão do aborto? Será que é porque eles querem que as mulheres sejam livres para escolher, ou só porque eles não têm empatia com a criança? Ou será que eles são puramente cientistas mesmo, sérios, acreditando que ali isso é só um amontoado de célula e tal, por isso não tem importância nenhuma? Não. Na verdade, o buraco é muito mais embaixo. E eu vou te explicar qual é o sentido verdadeiro na luta que eles têm em relação ao aborto. Porque para eles o aborto é uma pauta extremamente importante e pouca gente se dá conta disso. A esquerda, ela sempre teve essa ideia de destruir Deus de certa forma. Quando a esquerda começa, para quem não sabe de onde vem o termo esquerda e direita, vem lá da Revolução Francesa, quando eram feitas as reuniões para debater como seria tratado o império, como seria desfeito o império, como seria destronado o rei ou não, os gerundinos, eles se sentavam do lado direito. Os gerundinos, eles acreditavam que o império poderia e deveria até continuar, contanto que ele fosse mais regrado, que tivesse regras para o império, que o imperador ele poderia continuar, contanto que houvesse uma constituição que limitasse os seus poderes. Já os jacobinos, eles partiam da ideia de que não, deveria tudo ser destruído, o império deveria ser destruído por completo, e todas as bases antigas deveriam ser destruídas juntas. Então, a criação de novas estruturas, um novo homem, é a máxima dos jacobinos e da Revolução Francesa. Eles querem produzir um novo homem, o homem mais científico, o homem mais centrado nos ideais da terra e não nos ideais que a igreja dizia buscar, os ideais mais sacros, mais santos. Então, os jacobinos que vencem e eles acabam levando a revolução, eles então seguem esse princípio de destronar Deus. Não era apenas destronar o rei, mas destronar a igreja católica, destronar Deus mesmo. Nesse período, tem uma frase muito famosa que diz assim: o homem só será livre quando o último rei for enforcado nas tripas do último padre. Essa frase não tem uma origem tão certa assim, alguns vão dizer que é do Voltaire, outras de Diderot e outras de outra fonte. Mas essa frase ficou representando esse período, porque de fato foi isso que eles tentaram fazer. Eles mataram a família real e mataram muitos e muitos sacerdotes. Depois da Revolução Francesa, o que nós temos de maior impacto na esquerda é o período de Marx. E Marx surge com essa ideia de que o mundo, a história, ela só acontece por causa das lutas de classe. Para o Marx, não existe um Deus criador que produz as coisas, não existe um paraíso. O que existe é a história acontecendo por causa das lutas de classe, por causa da guerra econômica. Deus está fora. É dele a frase, a famosa frase: a religião é o ópio do povo. Ele dizia que a religião era um problema que deixava as pessoas anestesiadas, como o ópio, que era uma droga. E por isso eles ficavam ali, tranquilos, vivendo as suas vidas miseráveis. A religião mantinha as pessoas felizes na miséria e era utilizada pela burguesia para explorar a classe trabalhadora. Para o Marx, o paraíso tem que ser feito aqui, tem que ser construído aqui. Então, para o Marx também, Deus tem que sair da equação. Outros movimentos que também são de esquerda, que passaram a ser de esquerda, porque a esquerda seria isso que veio da Revolução Francesa. Então, tudo que se parecia com isso era colocado à esquerda. O marxismo também, que rompia com a religião, com o reinado, também esquerda. E algo que vem antes do marxismo, que é o feminismo. O feminismo também vem à esquerda e se une com todos esses pensamentos. O feminismo, ele começa, a premissa do feminismo, a primeira ideia do feminismo, também é a ideia de as mulheres não se casarem, das mulheres não serem mães, das mulheres escolherem não terem os seus filhos. Ora, toda a ideia cristã, toda a máxima cristã é de que Deus dá a vida. Toda a máxima cristã é de que não existe coisa mais sagrada do que a vida e Deus é aquele que dá a vida. Ora, se Deus dá a vida e uma mulher gera um bebê, logo a mulher é um instrumento de Deus para dar a vida aos homens. Então, tirar Deus da equação, tirar essa ideia de que Deus dá vida através da mulher, é a forma de fazer com que as pessoas aceitem essa ideia de a mulher não ter mais filhos, da mulher não engravidar, da mulher não gerar, de não ser mais mãe. A mulher não tem nada de especial nisso. Tem que tirar a sacralidade do nascimento, da gestação, da gravidez, da vida em si. O homem não pode ser um produto feito por Deus. O homem tem que ser um produto feito e escolhido pelo próprio homem. Essas origens da esquerda, todas essas origens da esquerda,
é o que são a base para todas as outras ideias da esquerda, como, por exemplo, até a ideia da ideologia de gênero. Ora, se Deus fizer um homem, homem, e fizer uma mulher, mulher, logo, Deus é importante para a equação. Mas se Deus não existe, o homem pode escolher ser homem, ser mulher, ser um animal, ser um vegetal ou até mesmo um alienígena. Então, Deus precisa sair da equação. O aborto é o ápice, é uma das coisas mais importantes para que eles consigam atingir esse objetivo. Se as mulheres não geram mais, se a vida não começa no útero da mulher, se é possível tirar a função da mulher de ser mãe e colocar numa máquina, por exemplo, então Deus não existe. Entenda que tudo está ligado. E para a esquerda ela não é apenas um movimento político. A esquerda é um movimento religioso. Eles têm uma premissa religiosa que trata diretamente sobre Deus e sacralidade. Sim, eles querem destruir Deus e destruir a sacralidade. Aqueles que pensam que é só uma luta por melhoria ou por liberdade feminina não sabem nem o que estão falando. Não conhecem história, não conhecem a esquerda e ainda chegam a dizer idiotices como esquerda e direita são a mesma coisa. Não, não são a mesma coisa. Tá? Então, a esquerda vai lutar com unhas e dentes, não para matar crianças apenas, mas para tirar Deus da história. Espero que você tenha entendido isso. Mande esse vídeo para outra pessoa, para que as pessoas entendam do que se trata de fato. E até um próximo vídeo.